Continuando, gente, na página 207 da apostila de história, fala do movimento de 1830, né? E o movimento de 1830 ainda, tá? Falando do nacionalismo, a gente percebe aqui, ó, né? O que caracteriza esse período? Pessoas, né? Com a bandeira da França na mão. E por que estavam com a bandeira da França na mão? Eles estavam clamando, gritando, lutando pelos seus direitos, mas ao mesmo tempo, tá, que essas pessoas estão buscando os seus direitos, elas também estão sendo reprimidas. Então a gente observa aqui, ó, as pessoas sendo reprimidas nesse período, ó. A gente observar as imagens, elas falam, né, elas fazem um resumo do texto, as pessoas sendo reprimidas. Então, outros países também estão no mesmo período, porém, os revoltosos foram derrotados diante do poder militar nos russos. Já na Itália ainda não era um país unificado, foi palco de agitações liberais na região norte e ao mesmo tempo na Sicília uma rebelião exigia uma constituição para limitar o poder do rei. Então perceba novamente que a gente vai falando de lugares diferentes, mas todo mundo com o mesmo pensamento, com o mesmo querendo a liberdade, né? E essa onda revolucionária, ela traz a busca de forças políticas e disputas por revoluções, por ser libertas. As pessoas queriam ser livres para poder falar, para poder pensar, para poder agir. Porque até então, hoje a gente fala o que quer, né? Fala um monte, fala o que quer, até os nossos chefes de estados falam coisas que, se fossem nesse período que nós estamos falando aqui, um período de tanta agitação da sociedade, porque nós falamos de uma sociedade violenta hoje, mas a sociedade era violenta aqui do século XIX que nós estamos falando, que tudo era um conflito armado, a população saía na rua para reivindicar os seus direitos. Hoje a nossa população, a gente percebe que ela é um pouco mais limitada, que ela aceita mais as coisas, né? E ainda lá na página 208, eu vou falar a Primavera dos Povos. E o que seria a Primavera dos Povos? Durante 1848, revoltas populares eclodiram em várias partes da Europa. Como vocês viram, várias revoltas surgiram em vários lugares da Europa. Esse conjunto de movimentos sincrônicos e sem articulação direta ficou conhecido como Primavera dos Povos. Motivada por crises econômicas, o aumento do desemprego e o alto custo de vida. Então, assim, a gente percebe que a população ela saiu para buscar direitos que elas não tinham. A população sofria uma miséria muito grande, sem emprego, passando fome, uma miséria. Tem que lutar, não dá para ficar de braço cruzado esperando o mundo, as coisas cair nas mãos. E foi o que aconteceu no período. Quais eram as camadas, as pessoas envolvidas, tá? A burguesia industrial, e o interesse dela era desenvolver a produção, ter liberdade para desenvolver a produção que eles quisessem no período. E a camada dos classe média e pobres da época. E eles queriam, essa camada pobre, ela queria promover transformações sociais que melhorassem as suas condições de vida. Aí aqui, nessa parte do texto, na página 209, vai falar disso que eu acabei de falar para vocês, tá? Aqui mostra, né, a revolta da população, e a revolta é muito grande dentro da fábrica. Ó, como é que eram as pessoas dentro da fábrica? Por que eles estavam reivindicando esses direitos? Ó, nas fábricas as condições de trabalho eram precárias, havia propagação de doenças como tuberculose e o tifo, que era chamada febre das fábricas, e causavam milhares de mortes todos os anos. Então, além de sofrer
com um horário muito grande de trabalho, ainda ficavam doentes, porque olha quanto tempo que eles trabalhavam, de 16 a 18 horas por dia. E era só adulto? Não. Muitos eram mulheres e crianças. Então, eles estavam lá, a gente vê aqui, ó, eles quebrando os maquinários que eles trabalham, que é uma forma de revolta, ó. Muitos trabalhadores destruíram máquinas como protesto, tá? Para evitar a continuidade da quebra das máquinas, o governo inglês decretou em 1768 a pena de morte para quem cometesse tais atos. Mas isso não inibiu o movimento ludista, pois passou a crescer cada vez mais. E em 1811, o grupo assaltou a manufatura de William em represália, as autoridades condenaram 13 manifestantes à morte. Então, o que seria esse pensamento do ludismo, tá? Seria o socialismo, que seria uma sociedade igual para as pessoas que trabalhavam nas fábricas e para os donos das fábricas também. Então, para eles, isso era uma ilusão. O socialismo era uma ilusão. E até hoje ele é conhecido como uma forma de ilusão, tá? Então aqui novamente volta a falar de Karl Marx e Engels, que a burguesia enriquecia cada vez mais às custas dos proletários. Quem eram os proletários? Os trabalhadores. E a burguesia? Os donos das indústrias, os ricos. Tá? Para aumentar a produção e enriquecer mais, eles exploravam os trabalhadores. Para inverter a situação, os operários deveriam instituir a ditadura do proletariado, um único caminho para a extinção das classes sociais. Então, é o pensamento de Karl Marx que vai influenciar esses trabalhadores. Em fevereiro de 1848, pouco antes de eclodir a Revolução na França, Marx e Engels formaram a Liga dos Comunistas. Neste ano, ambos publicaram o Manifesto Comunista, que influenciou sobremaneira os operários comunistas europeus, tá? Então aqui tem o Manifesto Comunista, ele é um livro, tá? O Capital também é um livro de Karl Marx. E vem um outro sistema também do período, que é uma forma de manifestação da população. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o anarquismo, tá? O que seria o anarquismo? Um mundo livre. Serve para o Brasil também, tá? Aqui no Brasil tem muitos anarquistas, que seria um mundo livre. E como assim livre? Então vamos lá. O anarquismo foi uma corrente filosófica que teve grande impacto no movimento operário. Os anarquistas defendiam a abolição do Estado, alegando que privaria as pessoas a liberdade de decidir sobre suas próprias vidas. A sociedade deveria se organizar de um modo que todos pudessem participar ativamente das decisões políticas. Isso não permitia que um único grupo concentrasse o poder em suas mãos. Os anarquistas defendiam a organização de pequenas comunidades com base da sociedade. Ou seja, o pensamento deles é que tivesse uma nação sem um chefe de Estado que pudesse decidir pela população toda. Hoje nós temos o quê? Um chefe de Estado, os deputados, os senadores, que vão decidir as nossas leis, como que elas vão seguir dentro de um país. Então os anarquistas, eles não queriam que tivesse isso, e que sim, a população pudesse ser livre para decidir o que era bom, o que era ruim. Gente, será que isso ia funcionar? Um país anarquista, será que ia dar certo? Pensa aí. Os anarquistas não chegaram a construir um partido político, mas tiveram grande influência nos trabalhadores. Na primeira Internacional dos Trabalhadores, em 1864, socialistas e anarquistas tiveram vários confrontos de ideias. No final do século XIX, muitos anarquistas iniciaram um movimento chamado
anarcossindicalismo, que teve grande impacto nas lutas sociais de trabalhadores da Espanha, França, na Itália e nos Estados Unidos. Entrou em vigor o anarquismo? Não, gente. Imagina um mundo sem Estado. Imagina um mundo sem uma pessoa para pensar o que fazer. Será? Vamos pensar aqui no Brasil. Imagina um Brasil que pudesse fazer tudo o que quer. Será que ia dar certo? Eu quero que vocês reflitam com isso. Eu sei que a gente não pode conversar, que a gente não tá podendo assim, vocês não falam muito no áudio, mas pensa comigo, responde aí no seu pensamento. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Façam os exercícios.